Deus abençoe, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 17, e vamos ler versículo 1. Apocalipse 17, versículo 1. Deus abençoe aos nossos amados irmãos através da internet, por todo o Brasil e fora do Brasil, né? Ali em Moçambique, em Angola, em Portugal, na Alemanha, na Inglaterra, por toda parte, São Tomé e Príncipe, que estão conectados conosco, receba o nosso Deus vos abençoe. Amém, meus irmãos? Apocalipse 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Querido e amado Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por mais uma vez poder ministrar a sua palavra, Pai. Servir o alimento do Senhor às almas eleitas, Pai. Conceda a tua graça a cada um de nós para falar e para ouvir e termos os nossos corações abertos para a sua palavra, no nome do Senhor Jesus, é o que te pedimos. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Vamos falar nesta noite, dando continuidade à mensagem de quinta-feira, onde nós falamos sobre as 7 pragas. Nesta noite, estaremos falando sobre as 7 taças. E amanhã, Deus permitindo, vamos falar sobre as 7 trombetas. Muito bom nós seguirmos uma sequência, porque tudo está em conjunto. Uma coisa abre a outra. Um assunto segue o outro. Tudo está relacionado entre si. E o que é importante, meus irmãos, nós percebermos na mensagem do irmão Brana, é vermos o que já cumpriu e o que falta cumprir. Isto é um posicionamento que cada um de nós precisamos ter dentro da revelação dos 7 selos, dentro da revelação das 7 eras, dentro da revelação das 7 trombetas, dentro da revelação das 7 taças, dentro da revelação das 7 pragas, vermos o que já aconteceu e o que falta acontecer. Muitas vezes, no que se fala de Apocalipse, as pessoas olham para frente, crendo que tudo ainda tem que acontecer para frente, e não veem o que já cumpriu durante as eras da igreja. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre as 7 taças nesta noite. E vamos então entrar já na mensagem do profeta, o 2º selo. Sabendo, meus irmãos, é muito importante esta colocação que eu vou fazer agora, porque foi uma colocação que o pastor Osmar nos posicionou. Os selos, a mensagem dos selos, os livros
dos selos corrige qualquer mensagem anterior e corrige qualquer mensagem do irmão Brana posterior aos selos. A revelação dos 7 selos, ela é suprema. Nenhuma mensagem corrige a revelação dos selos, mas a revelação dos selos corrige qualquer mensagem anterior ou posterior aos selos. Amém? Nós aprendemos isto. Vocês lembram? Então, aqui na mensagem, o segundo selo, parágrafo 293. Vamos bem devagar, com calma, que Deus vai nos ajudar. Parágrafo 293. O irmão Brana diz assim: agora notem o capítulo 17 de Apocalipse, que nós lemos, fizemos a leitura. Agora notem o capítulo 17 de Apocalipse. Agora, todos procurem abrir o coração. Amém? Eu peço que todos procurem abrir o coração. Porque a revelação você não entende com a mente. A revelação você entende com a alma, com o coração. Deixem o Espírito Santo ensiná-los agora. Ei, glória. A irmã Brana diz assim, ele leu o versículo 1, né? Versículo 1 do capítulo 17 de Apocalipse, que diz assim: e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Veio a quem? A João. Apareceu ali naquela visão para João 7 anjos. E veio a mim um dos 7 anjos. Amém? E veio a João, e veio a mim um dos 7 anjos. Agora, o irmão Brana, na mensagem do 7º selo, no parágrafo 407, eu quero fazer uma relação, né, um paralelo, a visão com a realidade. O que João viu em visão com o cumprimento da visão. E lá na visão, Apocalipse 17, 1, e veio a mim. E veio a mim, um daqueles 7 anjos. E veio a mim, um daqueles 7 anjos. E aqui no parágrafo 407, da mensagem, o 7º selo, o irmão Brana diz assim: agora, o anjo que estava à minha esquerda seria realmente o último, ou o 7º anjo. Se os contássemos da esquerda para a direita. Por quê? Ele estava à minha esquerda, o 7º anjo. Eu olhando para ele, na direção oeste. Ele vindo na direção leste. O irmão Brana estava contando aqui o que tinha acontecido no dia 28 de fevereiro de 1963, quando o irmão Brana estava lá no Monte Pôr do Sol,
e vieram aqueles 7 anjos da eternidade. A irmã Brana está contando o que aconteceu lá. No 7º selo, o irmão Brana está contando o que aconteceu na vinda daqueles 7 anjos. E ele está falando aqui do último anjo. Ele está falando aqui do 7º anjo. Se os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, eu olhando para ele na direção oeste, ele vindo na direção leste, estaria ao meu lado esquerdo. Assim, essa seria a mensagem do último anjo, muito notável. Lembram-se de como eu disse que ele tinha a cabeça para trás e as grandes asas agudas? Note, e como ele voou direto até mim. E como ele voou direto até mim. E você vê Apocalipse 17, versículo 1, quando apareceu aqueles 7 anjos, e veio um dos 7 anjos até mim. E como ele voou direto até mim, o 7º anjo. Agora, este 7º selo. Ainda é uma coisa notável, e não sabemos o que isto é, até agora, porque não foi permitido ser aberto. Irmão Brana estava pregando o 7º selo. O 7º selo estava sendo revelado, manifestado, através da revelação dos 7 selos. E o irmão Brana não podia explicar e nem falar nada do cumprimento do 7º selo, até que terminasse o culto, até que ele terminasse de pregar. Por isso que ele diz assim, né? Porque não foi permitido ser aberto, não foi permitido o irmão Brana explicar. Não diga nada a ninguém. Irmão Brana não pôde explicar o 7º selo. Ele não pôde explicar o que estava acontecendo naquele dia, da revelação do 7º selo. Mas note aqui, meus irmãos, este paralelo, né? Veio a mim um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças. E você vê ali no tempo do irmão Brana, aqueles 7 anjos que vieram da eternidade, e um daqueles 7 anjos voou diretamente para quem? Para o irmão Brana. E um daqueles 7 anjos, este anjo que voou, e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Observe aqui agora, meus irmãos, que veio um anjo que tinham as 7 taças. Quero que os irmãos percebam que este anjo que veio até João, a Bíblia diz aqui, e veio um dos 7 anjos. Não é que aquele anjo que veio até João tinha 7 taças. Mas os 7 anjos tinham, é plural, tinham. Veio a mim um dos 7 anjos que tinham. Os 7 anjos tinham as 7 taças. Não é que um anjo tinha todas as 7 taças. Mas cada anjo tinha uma taça.
E veio até mim um anjo, porque cada anjo tinha uma taça. Os 7 anjos tinham, é plural, tinham as 7 taças. Se fosse um anjo com 7 taças, com todas as 7 taças, tinha que estar traduzido ou escrito no singular. Veio a mim um dos 7 anjos que tinha, singular. Mas a Bíblia diz, tinham, é plural. Amém? É plural. Porque cada anjo tinha uma taça. Da mesma forma, você tem que ver, cada anjo tinha um selo, diz o irmão Brana. Você crê nisto? O pastor Osmar mostrou isso para nós. Cada anjo tinha um selo. Na mensagem 1 em 1 milhão, 1965, depois dos selos, parágrafo 21, o irmão Brana diz aqui, e então, 2 semanas depois disso, ou 2 meses, melhor dizendo, depois disso, eu estava em cima da montanha com uma turma de amigos, quando isto aconteceu. 7 anjos, simplesmente tão claro, quanto vocês se encontram aqui, desceram rapidamente do céu. As rochas nas montanhas rolaram pelas encostas, e pessoas que se encontravam ali gritando e agindo assim, vocês sabem, e a poeira se levantando por toda parte. E quando isso aconteceu, ele disse, volta para casa, será agora. Cada anjo será um dos selos, dos 7 selos. Aí, por causa desse parágrafo aqui, o pastor Osmar veio e nos ensinou que cada anjo daqueles, da constelação, de 7 anjos, cada anjo tinha um selo. Cada anjo representava um selo. Cada anjo representava uma era. Cada anjo representava uma trombeta. Cada anjo representava uma taça. Cada anjo representava uma praga. E aí você vai ver o irmão Brana dizendo assim, e aquele 7º anjo era o que tinha o 7º selo. Da mesma forma você tem que ver, aquele 7º anjo era o que tinha a 7ª trombeta. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, a 7ª trombeta. Aquele 7º anjo era o que tinha a 7ª taça. Aquele 7º anjo era o que tinha a 7ª praga. Por quê? Porque uma coisa segue a outra, diz o irmão Brana. Como nós pregamos quinta-feira, né? O grande plano de Deus. Abre um selo, soa uma trombeta, cai uma praga. Uma coisa segue a outra. Amém? Está tudo relacionado, meus irmãos. Está tudo relacionado. Por isso que você tem que ver esses cumprimentos sendo cumpridos durante as 7 eras da igreja. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, as 7 pragas. Para que serve uma taça, meu irmão? Para colocar algo, correto? Para que serve uma taça? Isso aqui é uma taça de vidro. Para que serve uma taça? Para colocar água, para colocar uma bebida, para colocar algo. Uma taça
serve para colocar o juízo, as pragas. Por que que Deus quando manda uma mensagem, meus irmãos, Deus não derrama logo a praga. Por quê? Porque Deus vai encher na taça. Deus dá tempo para as pessoas crer. Quando soa uma trombeta, quando soa uma mensagem, aquela mensagem tem uma taça, segue uma taça. E dentro dessa taça, vai sendo cheia com as pragas. Deus vai dando tempo para as pessoas crer naquela mensagem. Deus vai dando tempo para as pessoas se arrependerem com aquela mensagem, com aquela trombeta. E a taça vai enchendo. O que acontece quando a taça enche, meu irmão? A taça vai enchendo. A taça vai enchendo. Até que a taça transborda. Aquela praga cai. Os irmãos me entendem? Aquela praga cai. Por quê? Porque Deus dá tempo em cada era, Deus dá tempo para que as pessoas possam crer na trombeta de Deus. Quando um selo abre, soa uma trombeta, soa uma mensagem. E Deus dá tempo, só que a taça vai enchendo. A Bíblia diz a taça da iniquidade dos gentios. Ela vai se enchendo até que ela transborda aquela taça. E então o que acontece? A praga cai, a maldição cai. Para que serve a taça? Para Deus dar tempo para as pessoas se arrepender. Mas se as pessoas não se arrependem, aquela taça transborda, aquela taça, o juízo cai, a praga cai, a maldição cai, morte espiritual cai, doutrina errada cai sobre as pessoas. Cegueira espiritual cai. O irmão Branham diz, meus irmãos, vamos falar em outras mensagens depois, é uma demência espiritual. Quando transborda uma taça e cai aquelas pragas sobre as pessoas daquela era, é uma demência espiritual. Elas ficam dementes. O pastor Osmar pregou a mensagem: não são coisas naturais. Ele fala sobre isso. Não vamos entrar nisso agora. Mas os irmãos entendem o que é uma taça em cada era? A taça, Deus vai dando tempo para as pessoas daquela era crerem na trombeta daquela era. Abre um selo, soa uma trombeta, uma mensagem. Mensagem de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, de Branham. E Deus dá tempo. Deus deu tempo para a América se arrepender. Mas porque não se arrependeram, a praga caiu. Deus dá tempo para o Brasil se arrepender. Mas se as pessoas não se arrependem, a praga cai sobre eles. A taça transborda. O juízo transborda. Escute isso aqui. Cada anjo será um dos selos dos 7 selos. Cada anjo tem um selo. Você tem que ver, cada anjo tem uma trombeta. Daqueles 7 anjos que vieram. Porque aqueles 7 anjos, eles trouxeram a revelação do que tudo aquilo era. Do que era o selo, do que eram as eras, do que eram as trombetas, do que eram as pragas, do que eram as taças. Aqueles anjos trouxeram toda a revelação. Por isso que você vai ver aqui, Apocalipse 17, versículo 1, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei, eu vou te revelar, William Branham, eu vou te revelar os 7 selos, vem cá, eu vou te mostrar o que é os selos, vem, eu vou te mostrar o que é as taças, vem, eu vou te mostrar o que é as trombetas, vem, eu vou te mostrar o que é as pragas. Aí o irmão Branham veio e pregou os 7 selos revelados. O irmão Branham veio e pregou, meus irmãos. Ele não pregou, ele queria pregar as 7 trombetas. Mas ele não pregou um título, as 7 trombetas.
mas ele pregou a mensagem, a festa das trombetas, que fala a mesma coisa. O irmão Branham queria 10 dias para pregar sobre as taças, pregar sobre as trombetas, pregar sobre as pragas. 10 dias o irmão Branham queria, está na mensagem. Ele queria fazer uma semana só falando daquele assunto. E ele não fez. Só que está tudo revelado nos selos. Quando você lê o 6º selo, o 5º e o 6º selo, você vê as trombetas, você vê as taças, você vê o juízo, você vê as pragas. Por isso que o irmão Branham queria pregar as 7 trombetas, Deus falou para ele, você já pregou. No 6º selo você já pregou. Está tudo revelado, meus irmãos, amém? Segundo selo, parágrafo 294. Vamos mais um pouquinho aqui. Agora, vejam, há 7 taças. Vocês sabem estes 7. Vocês sabem estes 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 eras, 7 pragas. Amém? O irmão Branham está dizendo aqui, ó, agora vejam, há 7 taças. Vocês sabem, estes 7, enquanto estamos estudando, todos acontecem exatamente ao mesmo tempo. O primeiro selo, primeira trombeta, primeira taça, primeira praga. Segundo selo, segunda trombeta, segunda taça, segunda praga. E assim sucessivamente. Quando chegou no tempo do irmão Branham, cumpriu o quê? O 7º selo. Cumpriu o quê? A 7ª trombeta. Sucessivamente, meu irmão. Ao mesmo tempo. Quando cumprir a 7ª trombeta para os judeus, na tribulação, vai estar cumprindo a 7ª taça para os judeus. Vai estar cumprindo a 7ª praga para os judeus. Por quê? Porque para os gentios é no espiritual, mas para os judeus é no natural, literal. Aqui para os gentios é morte espiritual, lá para os judeus, grande tribulação, é uma morte literal, meu irmão. Agora vejam, há 7 taças. Vocês sabem, estes 7, enquanto estamos estudando, todos acontecem exatamente ao mesmo tempo, seguindo as pragas, seguindo as eras. Você vê? Exatamente a mesma coisa. Porque está tudo selado neste único livro, tudo. E o irmão Branham diz, e tudo acontece exatamente em revezamento. Um vai seguindo diretamente para o outro. E para outro, e para outro. Amém? É muito simples, meus irmãos. Por isso que o irmão Branham diz, né? É o plano de Deus. Abre um selo, soa uma trombeta, vai enchendo uma taça, cai a praga. Isto sucessivamente. Primeira era, segunda era, terceira era, quarta era, quinta era, sexta era, sétima era. Abre o 7º selo, soa a 7ª trombeta para os gentios, que foi a vinda do Senhor, e vai enchendo uma taça. E quando essa taça enche, é quando
Deus leva o mensageiro. Deus leva o anjo. Quando Deus leva o anjo, a taça encheu, meu irmão. Aí cai a praga, que é uma doutrina errada. Tudo acontece exatamente em revezamento. Um vai seguindo diretamente para o outro, e para outro, e para outro. Uma era para outra era, para outra era, para outra era. Um selo para o outro selo. Uma trombeta para outra trombeta. Uma taça para outra taça. Uma praga para outra praga. Por isso nós temos que entender que nós estamos aqui no tempo do 7º selo. Nós estamos aqui no tempo da 7ª era. Nós estamos aqui no tempo da 7ª trombeta. A mensagem do irmão Brana. Nós estamos aqui no tempo da 7ª taça, da 7ª praga. Entre os gentios. Deus tratando com os gentios ainda, meu irmão. É tudo que está acontecendo hoje, é isso. Nós estamos no cumprimento, não do primeiro selo hoje, não da primeira trombeta hoje, não da primeira taça hoje, não da primeira praga hoje, não. Isso foi lá no tempo de Paulo. Nós estamos hoje no tempo da 7ª trombeta, mas nos dias da voz do 7º anjo, da 7ª trombeta. Quando soar a sua trombeta, a sua mensagem. E esta mensagem, este selo, 7º selo, ele só termina quando der o arrebatamento. Esta 7ª trombeta não terminou quando o irmão Brana morreu. A mensagem não morreu quando o irmão Brana morreu. A mensagem não morreu quando o pastor Osmar morreu. Porque a mensagem, ela vai até o arrebatamento, porque é a mensagem do 7º anjo. O 7º anjo, meu irmão, ainda está aqui. O 7º anjo, aquele anjo celestial que veio da eternidade, ele desceu, se materializou no irmão Brana. Mas ele não foi embora quando o irmão Brana partiu. Porque ele continuou com a palavra, ele continuou com a mensagem. Por isso que você tem que ver que quando Deus manifestou através do pastor Osmar estava pregando a mensagem de quem? Do 7º anjo. Não era a mensagem do pastor Osmar. Mensagem de João não é a mensagem de um 8º anjo. A mensagem de João é a mensagem do 7º anjo. Não era a mensagem do pastor Osmar. Pastor Osmar não tem mensagem. Pastor Osmar pregou a mensagem de William Marion Brana. Nós estamos hoje pregando a mensagem de William Marion Brana, porque o 7º anjo ainda está aqui, meu irmão. É o 7º anjo. Quando o 7º anjo subir da terra, é ele que vai levar nós para o rapto. Porque aquele 7º anjo era o que tinha o 7º selo. Aquele 7º anjo era o que tinha o 7º trovão. Nós somos o 7º trovão. Paulo foi o primeiro trovão em seu grupo. Irineu, o segundo trovão. Martim, Columba, Lutero, Wesley. Brana é o 7º selo. É o 7ª trombeta. É o 7º trovão. Por isso que nós, hoje, somos o 7º selo. Nós hoje ainda somos a 7ª trombeta. A mensagem do 7º anjo. A mensagem do 7º trovão. Festa das trombetas, parágrafo 232. Quando esta noiva ela é reunida e levada, então o mistério do 7º selo acaba, termina. Aí Deus começa a tratar com os judeus, através da 7ª trombeta para os judeus, que será Moisés e Elias. E eles vão trazer para eles a 7ª taça, que vai ser derramada sobre eles no período da grande tribulação. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, mais uma vez por tua palavra. Somos gratos a Ti, porque o Senhor tem falado conosco, Pai.
através da mensagem do profeta, Senhor. Eu simplesmente li o que está escrito na sua mensagem, Pai. E o teu Espírito Santo revelou os corações de cada eleito, no nome de Jesus Cristo. Amém.